Introdução. A anemia é uma condição frequente na infância e representa um importante problema de saúde pública, pois essa condição pode afetar o crescimento e o desenvolvimento cognitivo das crianças. Essa apresentação tem como objetivo explorar a anemia na infância com foco no papel do enfermeiro, sendo um tema de extrema relevância pois reforça a necessidade de aprimorar o conhecimento sobre a anemia, visando melhorar a qualidade de vida das crianças afetadas. Fisiopatologia. A anemia é a principal causa de deficiência nutricional, e com isso ocorre a redução da concentração de hemoglobina no sangue, a proteína responsável por transportar o oxigênio dos pulmões para os tecidos, sendo assim diminuindo a oxigenação dos tecidos. Tipos de anemia. Anemia plásica, causada pela falência da medula óssea. Anemia ferropriva, causada pela deficiência de ferro. Anemia hemolítica, causada por uma resposta autoimune do corpo, que leva à desnutrição de glóbulos vermelhos. Anemia megaloblástica, causada por uma alteração na síntese de DNA, que leva à deficiência de vitamina B12 e folatos. Anemia falciforme, possui sua causa hereditária e genética, onde a hemoglobina possui um formato de foice. Para herdar essa patologia é necessário que a mãe e o pai possuam uma mutação. Conforme o exemplo na imagem. Sintomas. Apetite por substâncias não alimentares, pica, as crianças desenvolvem o hábito de comer coisas não nutritivas, como terra, giz ou papel. Cefaleia, crianças podem relatar dores de cabeça frequentes, que podem ser causadas pela redução da oxigenação no cérebro. Dificuldade de concentração, apresentam problemas de atenção e dificuldades para se concentrar nas atividades escolares, resultando em baixo desempenho escolar. Fadiga e fraqueza, cansaço excessivo, tornando-se menos ativas e mostrando dificuldade em brincar ou participar de atividades. Podem dormir mais do que o habitual e demonstrar falta de energia. Falta de apetite, a anemia pode causar desinteresse por alimentos, levando a uma diminuição na ingestão nutricional. Irritabilidade, a criança pode ficar mais chorosa e irritada. Mudanças de humor podem ser notadas, e a criança pode ter dificuldades para lidar com frustrações. Palidez, a palidez é um dos sinais mais visíveis. A pele, especialmente nas áreas ao redor dos olhos, nas gengivas e nas palmas das mãos, pode parecer mais clara. A mucosa bucal também pode mostrar coloração mais pálida. Taquicardia, o coração pode bater mais rápido como uma forma de compensar a falta de oxigênio no sangue, especialmente durante atividades ou esforço físico. Tontura e falta de ar, em casos mais graves, a criança pode sentir tonturas, especialmente ao se levantar rapidamente. A falta de ar pode ocorrer durante atividades físicas, como correr ou brincar. Unhas quebradiças e cabelo fraco, unhas podem ficar fracas, quebradiças ou apresentar irregularidades. O cabelo pode se tornar opaco e mais propenso a quedas. Diagnóstico. Diagnóstico clínico. Para o diagnóstico da anemia ferropriva é importante considerar os sinais clínicos, sintomas. Pacientes com ferritina baixa e sem anemia podem ter os mesmos sintomas, assim a avaliação clínica não é suficiente para a detecção de casos precocemente. Geralmente os sinais iniciais são confundidos com de outras doenças e os demais sinais clínicos se tornam visíveis apenas depois da condição instalada ou situações de deficiência grave. O diagnóstico precoce é de suma importância para a aplicação de tratamentos eficazes e melhoria na qualidade de vida do paciente. A história clínica, o envolvimento do pediatra na orientação pré-natal, ao aleitamento e introdução de alimentos complementares e o exame clínico ainda devem ser partes essenciais da consulta. Diagnóstico laboratorial. Os exames laboratoriais específicos oferecem diagnóstico dos estágios de depleção do ferro. No primeiro estágio ocorre uma diminuição dos depósitos de ferro no fígado, baço e medula óssea e pode ser diagnosticada a partir do exame laboratorial de ferritina sérica. Porém, a concentração de ferritina é influenciada pela presença de doenças hepáticas e processos infecciosos inflamatórios, o que pode confundir o diagnóstico e assim deve ser interpretada com cautela. No segundo estágio, deficiência de ferro, são utilizados para diagnóstico a própria redução do ferro sérico. Outros exames podem ser necessários como a transferrina, zincoprotoporfirina eritrocitária e capacidade total de ligação do ferro. No momento atual, determina-se a utilização de variações no nível da hemoglobina de acordo com a idade, com intervalos aceitáveis. Fatores de risco: baixa renda familiar, baixa escolaridade materna, falta de acesso aos serviços de saúde, precariedade nas condições de saneamento,
Baixa ingestão de ferro. Baixa ingestão de alimentos facilitadores da absorção de ferro. Deficiência de vitamina A. Intensa velocidade de crescimento. Baixo peso ao nascer. Desmame precoce. Alimentação complementar à base de leite de vaca. Introdução tardia de alimentos ricos em ferro. Prevenção. As principais prevenções para anemia são: aleitamento materno exclusivo até os 6 meses. Suplementação de ferro para grupos de risco, prematuros e lactentes em risco. Alimentação rica em ferro e vitamina C após a introdução alimentar. Vacinação em dia. Tratamento. O tratamento de anemia na infância possui especificações para cada fase. Anemia em RN é realizada a suplementação de ferro, transfusão sanguínea em casos graves e em alguns casos específicos e, se necessário, pode até ser utilizado a eritropoetina recombinante para estimular o corpo a produzir hemoglobina. Lactentes de 0 a 12 meses, é realizada a suplementação profilática de ferro, mudança na alimentação a partir dos 6 meses introduzindo alimentos ricos em ferro como carnes, fígado e vegetais verdes escuros, suplementação terapêutica de ferro elementar e evitar leite de vaca. Crianças de 1 a 5 anos, suplementação de ferro, incentivar o consumo de carnes, feijão, vegetais e alimentos com vitamina C, reduzir o consumo de leite de vaca e evitar chá. Crianças de 6 a 12 anos, suplementação de ferro com tratamento por até 3 meses para normalizar a hemoglobina, controle de parasitoses com vermifugação caso necessário e alimentação balanceada com carnes, ovos, leguminosas e frutas cítricas. Prevalência. Prevalência no Brasil. A anemia, especialmente a anemia ferropriva, atinge principalmente crianças menores de 5 anos e mulheres em idade fértil. Dados de 2021 indicam que cerca de 20,9% das crianças brasileiras com menos de 5 anos têm anemia, entre gestantes a prevalência é de aproximadamente 29% e as mulheres em idade fértil, 15 a 49 anos, apresentam uma prevalência de anemia de cerca de 25%. Prevalência no mundo. Globalmente, a anemia é uma condição altamente prevalente. Segundo os dados da OMS, cerca de 1,6 bilhão de pessoas sofrem de anemia, aproximadamente 24,8% da população mundial. A prevalência é mais alta em crianças menores de 5 anos, cerca de 42% sofrem de anemia. Gestantes, aproximadamente 40% das gestantes no mundo têm anemia, mulheres em idade fértil chegam a 30%. O problema é mais frequente em países de baixa e média renda onde há maior incidência de desnutrição e acesso limitado a alimentos ricos em ferro. Teste do pezinho. O teste do pezinho é um exame realizado após o 3 dia de vida do recém-nascido, podendo ser feito até os 7 dias de vida. Esse teste é de grande importância pois pode, através de uma amostra sanguínea coletada do calcanhar do bebê, detectar doenças genéticas e metabólicas, como o hipotireoidismo congênito, fenilcetonúria, hemoglobinopatias, fibrose cística, hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Assim é possível detectar desde os primeiros dias de vida possíveis patologias que podem trazer deficiências para o desenvolvimento do bebê e fazer o tratamento necessário, a fim de evitar complicações graves ou óbito futuramente. No dia 6 de junho é celebrado o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Equipe multidisciplinar. A equipe multidisciplinar é composta por enfermeiros, médicos, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas, pediatra, hematologista, assistente social. Toda essa equipe atua no processo de tratamento da criança e todo o seu progresso, prevenindo possíveis recaídas, melhorando o desenvolvimento da criança, garantindo uma qualidade de vida saudável. Papel do enfermeiro. A atuação da enfermagem é essencial na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento da anemia infantil. Enfermeiros desempenham um papel crucial na orientação de pais e cuidadores sobre a importância de uma alimentação rica em ferro, a suplementação adequada e o acompanhamento constante do estado nutricional da criança. Além disso, a enfermagem está na linha de frente na execução de programas de saúde pública, como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, que busca reduzir a prevalência de anemia em populações vulneráveis. Conclusão. Conclui-se que a anemia, em especial a anemia ferropriva, pode ser prevenida em grande parte dos casos através de uma alimentação balanceada e a suplementação adequada de ferro nas faixas etárias e grupos de risco. Além disso, políticas públicas de saúde, como o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, são fundamentais para a redução da prevalência da doença em populações vulneráveis.
O combate à anemia na infância exige, portanto, ações conjuntas que envolvam políticas de saúde eficazes, educação alimentar e um comprometimento de toda a sociedade para garantir o desenvolvimento saudável das futuras gerações.